7h31, 13,4 de temperatura, nebulosidade, choveu, né? E assim nós vamos começando o Conexão Rural deste sábado, dia 14 de agosto de 2021. O nosso programa hoje, que como de costume, irá abordar vários assuntos. Daqui a pouquinho, às 8 da manhã, nós temos uma entrevista com o professor Homero Bergamaschi, ele que é doutor em agrometeorologia, mestre em ciência do solo, professor da URGS. Vamos dissecar um pouco esse relatório do IPCC, que é um painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ou seja, ele não pertence a um governo especificamente ou a uma entidade. Ele é um grupo, uma organização que trabalha para o mundo. E dentro desse contexto, eles emitiram um relatório muito preocupante essa semana e com dados que realmente deixam a humanidade, né? Não é um país ou outro, mas a humanidade realmente em sobreaviso. E pela primeira vez esse relatório traz situações não mais de risco, mas de realidade. O professor que entende bem do assunto vai falar conosco sobre isso e principalmente, né, sobre o impacto que isso terá na nossa agricultura, já que prevê aí estiagens em determinadas regiões, enchentes em outras. E ele vai nos explicar com a ciência o que significa isso. Também nós vamos estar falando no programa com o Marcelo Ferrereli e com o Michel Kelbert. Vamos falar de IRGA e vamos falar também sobre essa questão aqui da salinidade da Lagoa dos Patos, principalmente as águas que irrigam as lavouras aqui da Costa Doce. Marcelo Ferrereli estará nos explicando isso e o Michel estará discorrendo sobre as expectativas em relação a esses planos estruturantes do IRGA. O IRGA que já tem nome de novo presidente, a gente vai falar aí durante o programa também de hoje. Vamos estar abordando logo mais também a pecuária, com uma entrevista com o José Roberto Pires Weber. O Weber, que é produtor muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, ele que é de Dom Pedrito, é presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, e também ele é advogado e proprietário da Estância Santa Teresa. E falando em Santa Teresa, a outra Santa Teresa, sem H, nós temos daqui a pouco uma entrevista também com Paulo Azambuja, falando sobre esse atual ciclo da pecuária, desde a última primavera, quando tivemos o remate da fazenda Santa Teresa, e já o empreendimento se preparando para esse novo remate que acontece no dia 5 de outubro. E com novidade, além da qualidade Hereford e Braford, teremos esse ano os brangos da Estância Madrinha de Dom Pedrito. E nós estaremos trazendo essa entrevista com o Paulo Azambuja. E também vamos falar daqui a pouquinho, uma entrevista que fiz na quinta-feira com Edson Brum, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Ele fala sobre os números muito positivos da economia gaúcha no que se refere ao empreendedorismo, aos investimentos aqui no Rio Grande do Sul. E ele traz números realmente bastante reveladores desse momento aí. A gente não pode nem dizer pós-pandemia, né? Mas pós aquele momento, pós-2020, que foi o ano, acho que mais complicado. A partir disso aí, me parece que o gaúcho brasileiro, a humanidade de um modo geral, acabou se acostumando, ou pelo menos se adaptando com esse período de mudanças aí que a pandemia do coronavírus trouxe. Então, gente, motivos não faltam para você ficar ligado conosco aqui. Nós vamos até às 10, eu e o Diego Costa, que comanda aqui a mesa, trazendo informações, trazendo opinião,
trazendo os nossos comentaristas daqui a pouco, José Carlos Pires e Nestor Rai. Mas antes, no oferecimento da Fortral Máquinas Agrícolas, nós vamos saber como se comportará o tempo neste final de semana e na próxima semana também. O tempo e a temperatura. Oferecimento. Fortral Máquinas Agrícolas. A sua concessionária New Holland da região Centro-Sul. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. Ao longo deste final de semana, o sol aparece entre muitas nuvens sobre a região da Costa Doce Gaúcha. Isso por conta da umidade que sopra do oceano contra a costa e favorece a formação de nuvens carregadas. No entanto, não há previsão de chuva, somente variação de nebulosidade. Em relação às temperaturas, elas seguem em gradativa elevação e a temperatura máxima gira em torno dos 20 graus em Camaquã, tanto no sábado quanto no domingo. Na segunda-feira e no início da semana que vem, não há expectativa para grandes mudanças no padrão de tempo. O sol segue aparecendo entre muitas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva pelo menos até a próxima quarta-feira. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. Tá aí a Doris trazendo a previsão do tempo. Bom, gente, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Fortral Máquinas Agrícolas. Aliás, a Fortral que tem promoção nesta semana, promoção da semana, aliás, da Fortral, é do setor de peças, né? Rolamento de roda, tração dianteira da linha TL 3630, rolamento de roda, tração traseira, linha TL 3630, TS e T6, TL 7630, TS e T6, de R$ 222 por R$ 199. Então, rolamento de roda, tração dianteira da linha TL 3630, TS e T6, apenas R$ 199 na Fortral Máquinas Agrícolas. Esta semana fiz uma entrevista no seu gabinete em Porto Alegre com o deputado, licenciado e agora secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, Edson Brum. Falamos sobre vários assuntos, logicamente, voltados, né, a esse período que nós estamos vivendo, um período diferente, mas um período alvissareiro, principalmente em relação a essa crise que tivemos aí em 2020, muitas empresas fechando. A notícia boa é que temos que eu falo é a taxa de natalidade das empresas superando em mais do que o dobro, os fechamentos. Pegamos alguns números lá bastante interessantes. Nós temos aí, por exemplo, com esse investimento, né, da CPMC, um investimento de 2 bilhões e 700 milhões de reais aqui em Guaíba, dessa empresa chilena que comprou a celulose rio-grandense tempos atrás, há 5 anos atrás, investiu já mais de 5 bilhões aqui e está fazendo esse investimento. Além desse investimento, nós temos aí JBS, BRF também investindo forte na ampliação de suas plantas frigoríficas aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, os números, eles dizem que nós tivemos mais de 100 mil empresas abertas entre janeiro e junho desse ano, contra um número bem menor de empresas que fecharam, cerca aí de 35 mil empresas. Ou seja, temos um superávit, um novo momento. Por que está acontecendo isso aí? O secretário tem as suas desconfianças, entre aspas, e ele nos explica nessa entrevista a sua visão em relação a esse momento aqui do Rio Grande do Sul, secretário do Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. Em Porto Alegre, nesta quinta-feira, falei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum. Na pauta desta entrevista,
investimentos que estão sendo feitos aqui no Estado, os programas de incentivo que são oferecidos a esses investidores e os resultados do trabalho da Secretaria até aqui, desde que ele tomou posse. Vamos ouvir alguns trechos desse material. 1 ano e 4 meses, né, secretário, desde que começou a pandemia. E a pandemia que atingiu diretamente os negócios. Mas negócios que começam a reagir. A gente vê pelos números, eu gostaria que o senhor apresentasse algum desses números, como, por exemplo, a taxa de natalidade de empresas hoje, que superem muito as baixas. Muito obrigado por nos receber aqui na Secretaria. Primeiro, eu dizer da satisfação poder falar através de vocês, não só para Camaquã, a nossa Costa Doce, mas para todo o Estado, porque eu sei que a tua audiência é muito forte, especialmente no agro. E eu, como sou parlamentar no 5º mandato e sempre defendendo o agricultor, o pecuarista, sei da importância do teu programa, as informações que tu leva. Respondendo à tua pergunta, eu quero dizer que nós estamos muito felizes. Nós assumimos aqui no dia 9 de março, quando assumimos o mapa do Rio Grande do Sul, era um mapa onde todas as bandeiras eram pretas. Então, por si só já dizia que não dava para desenvolver. E eu tive a coragem de vir para cá e conseguimos ajudar a mudar um pouco isto. Nós, só para te dar os números que tu me perguntaste, em respeito à natalidade das empresas do Rio Grande do Sul, esta secretaria tem vinculado o BRDE, o Badesul e a Junta Comercial. E os números da Junta Comercial, neste primeiro 6 meses, é espetacular para o Rio Grande do Sul. São mais de 80 mil novas empresas no saldo, entre aquelas que abriram, são 103 mil que abriram, em torno aí de 20 mil que fecharam. Então nós temos um saldo de em torno de 85 mil novas empresas do Rio Grande do Sul. Isto só já mostra que a retomada econômica começou no Estado. E quando eu falo dessas empresas, é microempresas, não está as MEIs. As MEIs é controle do governo federal. O nosso controle é do Simples, as limitadas, SAs e assim por diante. E também, aqui na Secretaria, a gente nota que a retomada está muito forte pelos anúncios já feitos, a Celulose Rio Grandense, JBS, BRF, que aconteceram nos últimos dias, e outras empresas na área metalmecânica, de confecção, de calçado, de chocolates, enfim, várias empresas que tiveram incentivo da nossa secretaria. O governo do Estado abre mão de arrecadar impostos para que o empreendedor possa aumentar a sua atividade industrial ou colocar fábricas novas. E neste momento nós temos 85 novas indústrias se instalando no Rio Grande do Sul, buscando aqui no Fundopem incentivos. Isso demonstra que nós acertamos em desburocratizar a lei. Isso foi feito em maio. Nós montamos o Fundopem Express, nós modificamos o PROED, que é um programa de incentivo, nós fizemos aqui a redução de impostos na importação do milho para favorecer o produtor de milho, o produtor de leite, o produtor de suínos, o produtor de aves, que o milho encareceu, mas principalmente para manter em pé a nossa agroindústria, especialmente os frigoríficos. Nós reduzimos o aço, impostos de aço, diferimento do ICM do aço na construção de silos, que também ajuda o agro, e ajuda a nossa indústria. Nós fizemos o decreto do e-commerce, que proporcionou o Rio Grande do Sul receber a Amazon, a Americana.com e também a Magalu, que estão instaladas e distribuindo para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a partir aqui do Rio Grande do Sul, a Magalu em Gravataí, a Amazon em Nova Santa Rita e a Americana.com em Porto Alegre. Nós também fizemos nestes últimos meses a lei da inovação. Então, indústrias e empresas de inovação têm incentivos do Estado. Então, são várias as leis que criaram um ambiente mais favorável para empreender aqui no Rio Grande do Sul. Além de linhas novas no BRDE e do Badesul, entre elas a novidade de dinheiro para capital de giro também, porque esses dois bancos são de fomentos e não de capital de giro, não de balcão, não de varejo, mas por determinação do governador Eduardo Leite foi feito isso, e mais de 300 milhões foi emprestado com prazos longos, inclusive com carência. Esses investimentos, eles possam ter a ver até com a mudança de consumo e de hábitos da própria pandemia ou não necessariamente?
A gente nota, por exemplo, através do e-commerce, por exemplo, aumentou muito a venda. Nós, além de incentivarmos a instalação dessas empresas que eu citei, e isso está aberto para qualquer empresa que queira colocar o e-commerce, qualquer rede de loja que queira fazer isso direto para o CPF, venda direta, tem incentivo do governo. Não é? Por que isso? Exatamente mudou esse perfil. Hoje está se comprando, o consumidor está comprando mais pela internet. Nós criamos, juntamente com outras secretarias do Estado também, o Mobiliza RS. Se você abrir um site, vai lá, www.mobiliza.rs, tem ali como transformar a sua loja, o seu negócio, numa loja virtual gratuitamente. No apoio do Sistema S, Sebrae, Senai, Senac e Senar, com a ajuda da Google e também do sistema Cisco, que auxilia, além de ter ali à disposição também cursos para esses novos empreendedores virtuais, porque tu está acostumado a vender móveis, vender confecção, vender peça, qualquer produto fisicamente. No momento que tu transforma a tua loja, modifica o perfil. Então tem ali cursos, desde gerenciamento dessas empresas, fluxo de caixa, questão financeira, planejamento, marketing para a loja virtual. Isso também foi uma determinação do governo do Estado e que está aí no Mobiliza RS, que está à disposição da sociedade, de todos os empresários. Exatamente respondendo a tua pergunta, Alex, porque mudou o perfil. Então, quem tem loja física hoje, se não tiver virtual, está com os dias contados. Pode levar um pouco mais de tempo, porque tem uma relação muito pessoal com a sua clientela, mas vai terminar. Porque hoje, essa nova geração, especialmente, eu tenho 2 filhos, um de 21 e outro de 18 anos, 100% que eles compram a la minuta pela internet. Então é um negócio maluco isso. Então ou tu muda o perfil, inicialmente tendo as duas lojas, a física e a virtual, ou tu pode ficar fora do mercado. Esse investimento da CPMC em Guaíba, o que ele vai refletir para a região? E sem dúvida nenhuma, me parece o principal anúncio até aqui da sua gestão na Secretaria. Nós tivemos um anúncio importantíssimo aqui, que foi de 1 bilhão e 700 milhões, que foi na área de proteína animal, a JBS, 6 frigoríficos. E isso ajuda muito. Eu gosto muito desse tipo de anúncio, como também da celulose aqui em Guaíba. Por quê? Porque não é só emprego direto na indústria, é na cadeia toda. Quando a JBS ou a BRF, que também anunciou na sexta-feira passada um investimento de mais de 300 milhões no Rio Grande do Sul, 350 milhões, isso nos auxilia também fortalecendo a renda para as famílias do campo. O produtor de suíno, o produtor de leite, o produtor de ave, o produtor da bovinicultura e, no caso aqui da celulose, o produtor de madeira. Então, além dos 7 mil empregos aqui da celulose em Guaíba, que vai ser gerado na fábrica, na construção da fábrica nova, na modernização da fábrica, também após isso vai gerar emprego no campo. Porque são 350 mil toneladas a mais que serão consumidas de madeira no plantio, na capina,